Vamos que vamos então? São Tomás de Aquino rogue por nós e nos dê a graça de mergulharmos nos mistérios de Deus, nessa catequese. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só pedi um santo agora, não fez a ladainha de todos os santos, só São Tomás. Gente, o nosso tema de catequese hoje é o pecado. O pecado é nosso maior mal, né? Nossa maior desgraça. O pessoal tem medo da palavra desgraça, né? Não pode falar desgraça, né? Ai, que desgraça falar desgraça, né? Que pessoal desgracento fica falando desgraça. O que significa a palavra desgraça? A ausência da graça. O problema não é você falar desgraça, o problema é você viver na desgraça. O que é desgraça? A ausência da graça. Onde não tem graça, aí está instalada a desgraça. A desgraça nada mais é do que as trevas, a escuridão. O que é a escuridão? A ausência de luz. Então, qual que é a nossa desgraça? O que nos tira da graça? O pecado. O pecado é o único problema que nós temos. Nós não temos nenhum problema, a não ser o pecado. A palavra de Deus vai dizer, por meio de São Paulo, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Seja o que for, uma doença, um desemprego, uma dificuldade financeira, uma perseguição, uma calúnia, ganhar loteria, perder seus bens, ficar rico, ficar pobre, seja o que for, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, porque Deus sabe tirar de situações negativas o bem. Deus sabe tirar de uma situação de pecado terrível a salvação da humanidade, que foi o que aconteceu na cruz. A cruz o que foi? Foi o pior pecado, a pior desgraça de todos os tempos, de toda a história, porque na cruz nós matamos a Deus feito homem. Mas daí Deus soube tirar a nossa salvação. Então Deus sabe tirar o bem de todas as situações, por pior que aparentemente seja. Então tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, nós não temos problemas. Confiai ao Senhor as vossas preocupações e Ele cuidará de vós, vai dizer São Pedro na sua primeira carta. Nós não temos problemas, a não ser um único problema. E esse é o problema, o pecado. O pecado é nosso único problema, o pecado é nosso único mal, nossa única desgraça, porque nos tira da graça. Tirando o pecado, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Só precisamos vencer esse problema. Só precisamos solucionar esse problema, que é o pecado. E nosso Senhor é um Deus tão misericordioso que, vendo a nossa fraqueza, a nossa situação de miséria, de concupiscência, que a gente já falou da concupiscência semana passada, né? Que é a tendência para o mal, Ele veio nos salvar, veio nos livrar da morte, do pecado. O Senhor vai dizer assim: eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância. E Romanos capítulo 6, versículo 23, fala: o salário do pecado é a morte. E Maiara, você assina para nós? O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E Jesus veio para que tenhamos a vida. Você vê aí uma disparidade entre a vida e a morte? Ou seja, a graça conduz à vida, o pecado conduz à morte. Deuteronômio capítulo 30, Moisés reuniu o povo de Deus antes de entrar na terra prometida. Ele não entraria, Josué que entraria na terra prometida com o povo de Deus. Então Moisés reúne o povo e fala assim: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se você escolheu a graça de Deus, os mandamentos, você vai ter a vida e a bênção. Se você escolher o pecado, você vai ter a morte e a maldição. Então hoje a gente vai falar sobre isso, o nosso maior problema, que é o pecado. Como eu disse, né? Nosso único problema, que é o pecado. Porque o resto, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Tá calor? Deus vai tirar desse calor a sua salvação. Tá frio? Deus vai tirar desse frio a sua salvação. Seja o que for, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Só temos um problema, que é o pecado. E o que é o pecado? Antes da gente explicar e meditar exatamente o que é o pecado, eu quero meditar com vocês e conversar com vocês sobre um problema que a gente tem na nossa sociedade desde o século XIX para cá, que é o subjetivismo, ou relativismo religioso, que o Papa Bento XVI
tanto combatia. O que seria esse relativismo religioso que o Papa Bento empenhou a vida dele em combater? E o que é esse subjetivismo? O que acontece? Do século XIX para cá, principalmente no início do século XX, no final do século XIX e no século XX, começou-se a estudar a psique humana e percebeu que muitas coisas são subjetivas na vida do homem. Estava falando aquela hora de matar os outros com palavras, né? E a gente comentou que às vezes a pessoa infarta, né? Por quê? É subjetivo, né? Eu posso xingar você e você... tô nem aí, manézão. Eu posso xingar outra pessoa e a pessoa... aquilo é uma ofensa tão grande que a pessoa vai somatizando aquilo que gera realmente uma enfermidade. A pessoa pode até infartar e ter um AVC mesmo. Literalmente morrer. Porque é subjetivo. Cada pessoa reage de uma forma. Qual time você torce? Eu torço pro Corinthians. E você? Eu torço pro Palmeiras. Aquele cara que é palmeirense, se ele vê algo que é relativo ao Corinthians, ele já fica irritado. Ou vice-versa. O cara que é corintiano vê alguém com uma camisa verde, que nem é do Palmeiras, já fica irritado. Eu não sou palmeirense, tá, gente? Não torço pra time nenhum. É subjetivo. Só que nem tudo é subjetivo. Existe uma coisa que chama verdade. A verdade é objetiva. A verdade é. Isso daqui é um livro. Não, Fábio, eu entendo que isso é um cachorro. Não é um cachorro, isso é um livro. Não, eu interpreto como um cachorro. Não é um cachorro, é um livro. Você é preconceituoso. Na minha cabeça, isso é um cachorro. E eu pego esse livro, quer dizer, esse cachorro, e ponho ele para deitar na caminha, ponho ração na frente do cachorro. Meu Deus, você tá ficando retardado, isso é um livro. Não é livro, você é preconceituoso, isso é um cachorro. Você sabe do que eu tô falando, né? Isso tudo vem por conta desse subjetivismo. A verdade é objetiva. E esse subjetivismo, esse relativismo, é relativo. Para mim para mim não é. Isso alcançou o campo da religião, que é o campo da verdade absoluta. A religião é o campo da verdade absoluta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa a palavra verdade? A palavra verdade é o que é de fato. O que é isso daqui? Isso aqui é uma imagem de São José. É verdade. Isso daqui é uma estátua de gesso. É verdade. Isso aqui é uma escultura. É verdade. Isso aqui é uma representação de São José. É verdade. Isso aqui é uma estátua de gesso. Isso aqui é uma escultura. Isso aqui é uma representação de um santo. Isso aqui é a representação de São Tomás de Aquino. Mentira. Não é São Tomás, é São José. Não, para mim é São Tomás. Filho, não é São Tomás. É São José. Não é. É o São Tomás de Aquino. Olha aqui, o menino Jesus, o lírio, a cor roxa. É São José. Não, é São Tomás. São Tomás é dominicano, usa o hábito dominicano. Ele tá com o hábito dominicano? É São José. Não, é São Tomás. Você está entendendo o que é o relativismo? Relativismo é a mentira tomada por verdade. Isso é o relativismo. Porque a pessoa quer se convencer da mentira, então a pessoa assume a mentira na vida dela e toma aquela mentira como verdade. E ela bate o pé que é verdade, mas ela sabe que é mentira. O cara sabe que isso não é um cachorro. O cara sabe que isso aqui é São José e não é São Tomás. Mas é relativamente verdade. É relativo. Por quê? É realmente uma estátua de gesso? É realmente a representação de um santo? É realmente uma escultura artística? Até aí é verdade. Só que não é São Tomás. É São José. Mas se eu quiser chamar de São Tomás, você vai ser um retardado, filho. Porque não é São Tomás. Você entendeu? Então, isso que a gente vai falar hoje. Ou vai lá, igual o Padre Celso falou na missa de semana passada. A pessoa veio aqui, ele não falou o nome, né? Veio aqui batizar a criança e o padrinho não era católico. Ele falou assim, não pode, porque o padrinho tem que ser católico. Aí a pessoa foi lá e batizou em Aparecido e enganou o clero em Aparecido. Não adianta enganar o clero. É Deus, cara. Deus sabe que o padrinho é católico. E Deus sabe que tanto faz em Aparecida como no Belém. Então quem a pessoa enganou? A si mesmo.
Você entendeu? E aí que está o nosso tema de hoje. E se para mim não for pecado? Da onde que veio essa situação de que, mas para mim não é pecado? Vocês já ouviram essa expressão, né? Pessoas falarem isso. Não, mas para mim não é pecado. Homossexualismo é pecado? Depende. Não depende, a verdade é objetiva. Isso aqui é um livro, isso aqui é São José, homossexualismo é pecado. É pecado. Mas a pessoa nasceu assim, não sei o que e tal. A prática homossexual é pecado. Mas eu sou homossexual. Se você vive a sua castidade, não tem atos homossexuais, e se você vive um celibato, não tem pecado. A tendência homossexual não é pecado. Agora a prática homossexual é pecado e acabou. Mas se pra mim não é pecado? Eu não considero pecado, porque eu amo o fulano de tal, e tem tanta gente que faz o mal, tanta gente que é casada com mulher, e que trai a mulher, e que bate na mulher, que maltrata os filhos, né? Que maltrata os filhos, etc., que é um bandido, que até é pedófilo, mas é heterossexual. Então eu sou homossexual, vivo com meu namorado, e pra mim não tem problema, porque a gente vive bem, a gente não faz mal pra ninguém. Gente, não é você que decide o que é pecado e o que não é, e o que é mal e o que não é o mal. E aí a pessoa se justifica. Eu considero que não é pecado e assim eu tranquilizo a minha consciência. E como eu tranquilizo a minha consciência, eu amorteço a minha consciência, eu anestesio a minha consciência, eu vivo tranquilamente indo para o inferno e vou para o inferno, sofrer eternamente, tranquilamente, e vai feliz para o inferno. Entendeu? E muitas vezes o demônio, a gente já comentou isso uma vez, ele não ataca as pessoas que estão em pecado mortal. Por quê? Ele quer que a pessoa continue assim. Aquele lá está garantido. A gente já está em estado de pecado mortal. Deixa ele ser feliz. Vamos fazer com que ele seja feliz. Muitas vezes o demônio até contribui para que a pessoa tenha dinheiro, sucesso, fama, tenha uma vida tranquila e vá tranquilamente para o inferno. Entendeu? O demônio é astucioso. O bicho é inteligente. Muito mais do que nós, porque ele é um anjo decaído, mas ele tem a natureza angélica. E se para mim não é pecado? Vamos dar 2 exemplos para vocês agora. Antes da gente começar a meditar sobre o catecismo e sobre a Sagrada Escritura, eu quero dar 2 exemplos práticos. O cara, isso aí aconteceu com um amigo meu. Começou a emagrecer. Só que ele trabalhava aqui em Taubaté, e aqui só fazia muita comida, né? Chegou com o hábito de cozinhar, ia lá e fazia pratos diferenciados. Tinha um rapaz lá que sabe tudo de cozinha, fazia várias coisas gostosas e esse pessoal comia muito. Aí ele foi transferido para o Guarujá. Chegou no Guarujá, não tinha as comidas, né? E aí ele começou a comer menos e começou a emagrecer. Só que ele achou que ele estava emagrecendo porque ele estava comendo menos. Filho, você tá muito magro, cara. Não, mas eu tô comendo menos. Isso não é normal. Aí começou a surgir um caroço na barriga dele. Um caroço. Tem que ver isso aí, cara. Não, isso aqui é normal. Não é normal. É normal. Não é normal. Bateu o pé que é normal. Até que passou tão mal, foi pro hospital, foi diagnosticado com tumor. Era um tumor. Como é que o médico chega no diagnóstico que é um tumor? Ele achava que era normal. Ou seja, pra mim é normal. Para mim é São Tomás, para mim é um cachorro, para mim é normal. Por que a pessoa acha que é normal? A pessoa sabe que ela não está bem. A pessoa sabe que ela está com um problema de saúde, só que a pessoa não quer encarar essa realidade porque é difícil, dolorido. Você viu? E acontece muito com homens, né? Vocês mulheres não têm esse problema. Vocês têm o hábito de fazer o exame Papa Nicolau anualmente, então vocês têm o hábito de um ginecologista sempre ser sempre igual ao médico. O homem não. O homem só vai ao médico quando está morrendo. Entendeu? O homem só vai ao médico quando não tem jeito. Tô morrendo, tem que ir. A mulher não, ela tem um hábito de ir no ginecologista, então ela tem uma frequência de consultas médicas. O homem não, ele só vai. E aí, Cris? A Laís está escondida ali, ó. Tá escondida ali.
Ela tá disfarçada hoje. Denso. O homem não, ele só vai no médico quando tem jeito, tá morrendo. Aí ele vai. E ele luta para não ir. Por quê? Além dele não ter esse hábito de ir ao médico que as mulheres têm, tem um detalhe. Quando você vai ao médico, você está demonstrando uma fraqueza. O homem não quer demonstrar fraqueza. Porque se você vai ao médico, você não está bem. Se você não está bem, você está debilitado, você está fraco. Isso é uma fraqueza. O homem, ele reluta em demonstrar sua fraqueza. É a psicologia masculina. Então ele relutava. Não estou doente. Filho, você está magro, você está esse negócio na barriga, esse caroço. Não estou doente. É a minha verdade. Chegou no médico, o médico fez o exame. É um tumor, é um câncer. Como que o médico chega à realidade de que é um câncer? O médico estudou a medicina durante anos. No mínimo ali 6 anos. Para ser um clínico geral. Ele estudou 6 anos de medicina. Ele tem os guias de medicina. Ele tem os congressos de medicina. Ele tem um vasto conhecimento de medicina. Ele não inventou a doença, não foi ele que inventou e deu o nome de câncer. Já existe essa doença, já está catalogada, já tem todos os pormenores para se diagnosticar uma doença. Então você chega lá no médico, mostra para o doutor, eu estou com esse caroço aqui. O médico vai apalpar o caroço, vai ver a temperatura, vai ver a cor, se está com dor, se não está com dor. Ele vai falar, isso aqui é um cisto. É só um cisto. Ah, isso aqui é um inchaço. Vai, com 2, 3 dias, desinchou, sumiu. Isso daqui é um mioma. Isso daqui é um tumor. Vamos fazer um exame aqui, é um tumor benigno. Isso aqui é um tumor maligno. Como que o médico chegou à conclusão de que é um cisto, é um mioma, é um inchaço de uma pancada, é um tumor maligno, um tumor benigno? Como que ele chegou a essa conclusão? Ele conhece a medicina objetivamente, a verdade da medicina. Na verdade, isso aqui é um tumor, mas eu não quero falar para o meu paciente que é um tumor, porque ele vai ficar chocado. Eu vou falar que é um cisto. E ele vai tranquilamente acontecer o quê? Morrer. Porque aquele tumor vai fazer metástase e ele vai morrer. Agora, se o médico falar assim, ó, isso daqui é um tumor, é difícil, duro, mas a gente vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que fazer quimioterapia, você vai ter que fazer radioterapia, você vai ficar bom. E aí o médico fala, ó, amanhã é cirurgia. Ai, doutor, amanhã é cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Passa 2 anos, o cara tá bem, foi curado. Qual que é melhor, a verdade ou a mentira? A verdade não salvou a vida desse paciente? Conhecereis a verdade vos libertará. Libertou ele do câncer, objetivamente. Não importa a consciência do médico. Ah, para mim, não vou falar que é câncer porque ele vai sofrer muito. Ou então o médico fala, isso aí é um câncer. O paciente, câncer nada, o médico tá errado. Eu vou para casa e vou continuar vivendo normalmente porque eu sei que isso aqui é só um inchaço que vai desinchar. Gente, não é um inchaço que vai desinchar. Ele vai morrer. Vai morrer. Então, é a verdade objetiva que a medicina traz. Certo? Outro exemplo. Joseph Mengele, que é um médico nazista, campo de concentração de Auschwitz. Mengele, ele estudou medicina, ele era médico, ele foi pós-graduado em, não sei se é física, sei lá, não lembro a ciência que ele foi pós-graduado, alguma coisa com histologia, mas não lembro exatamente. Mas enfim, serviu na guerra, no fronte soviético, foi ferido em batalha, ele era oficial médico, foi redesignado para o campo de concentração de Auschwitz. No campo de Auschwitz, ele tinha a missão de separar aqueles que iam direto para a câmara de gás e aqueles que tinham condições de trabalhar. Então, aqueles que tinham condições de trabalhar normalmente era entre 13 e 50 anos, trabalhava. Crianças menores que 13 anos, direto para a câmara de gás. Pessoas com mais de 50 anos, direto para a câmara de gás. Aí eu cheguei lá e eu tô com tuberculose, direto para a câmara de gás. Aí eu tô com a perna quebrada, direto para a câmara de gás. Tá doente, é novo, mas tá doente, não tem condição de trabalhar, direto para a câmara de gás. E aqueles que tinham entre 13 anos e 50 anos, que estavam com saúde, iam trabalhar.
O trabalho dele era esse, o Joseph Mengele. Só que lá na frente soviética, o exército nazista sofria com frio e muitos soldados morriam de hipotermia. E foi paga para ele a missão de desenvolver uma maneira de aquecer o corpo humano. E aí como que ele fazia? Ele pegava os judeus, porque eles consideravam que os judeus não eram humanos, os judeus eram uma praga, um rato. E assim como o rato, tinha que ser eliminado. E como o rato você pode estudar em laboratório, o judeu também se pode estudar em laboratório. Porque para a cabeça do nazista, o judeu é um rato, uma praga, não era um ser humano. Era a verdade deles. Isso daqui é um cachorro, isso aqui é São Tomás, o judeu é um rato. É a verdade deles. E aí ele pegava os judeus, alguns judeus, ele pegava aquele judeu e congelava o cara. Colocava o cara na água geladíssima, levava o cara à hipotermia, igual o militar nazista estaria lá no soviético, para depois tentar esquentar esse cara. Aí pegava o cara, tirava da água gelada, esquenta uma água a 36 graus, joga o cara. Morreu, não deu certo. Esquenta a água a 35 graus e 800. Jogou, morreu, não deu certo. E assim, tentativa e erro, matando os caras. Depois ele gostou desse negócio de fazer experiência científica e começou a fazer esses estudos que não tem nada a ver. Vou pegar esse judeu de olho preto, vou jogar tinta azul para ver se o olho dele fica azul. Pegava, jogava tinta azul, ficou cego, mata ele, matava. Pegar esses judeus gêmeos aqui, essas duas crianças gêmeas, vou costurar as duas, deixa eu ver se elas iam costurar. Costurava as duas, costurava. Não morreu, não deu certo, mata as duas. Pegava duas gêmeas, eu vou torturar essa gêmea, ver se essa sente a dor. Torturava essa criança, não sente a dor, morreu. Morreu, sobrou essa, mata essa também. E ele fazia várias experiências, nada com nada. E acabou a guerra, o Joseph Mengele fugiu, se tornou agricultor na Bavária, na região da Bavária. Começou os aliados, né, que venceram a guerra, criaram o Tribunal de Nuremberg, e ele viu que o negócio estava feio e fugiu para a Argentina. Na Argentina, como ele era médico, foi trabalhar como cirurgião de abortista, fazer aborto, matar criança na barriga da mãe. Aí descobriu que um amigo dele que estava na Argentina, que também era militar alemão, nazista, foi descoberto, foi extraditado para ser julgado na Europa. Ele fugiu para onde? Pro Brasil. Morou aqui no estado de São Paulo e morreu lá afogado, lá em Bertioga, na década de 70. O que eu quero dizer com isso? Nas cartas que ele escrevia para a família dele, ele dizia que aquilo tudo era apenas o trabalho dele, que era só o trabalho, era só a profissão dele, que ele não tinha nenhum problema de consciência, não se considerava culpado de maneira alguma, porque, afinal de contas, os judeus não eram seres humanos, os judeus eram ratos, eram pragas. E, inclusive, nós, os brasileiros, somos uma sub-raça. Ele dizia lá nas casas que o brasileiro também era uma sub-raça. O brasileiro não era gente de verdade, né? Uma sub-raça. De repente, se estourasse uma guerra, dava até para fazer umas experiênciazinhas com os brasileiros aqui, porque também não presta muito, não. Era a verdade dele. E os militares nazistas que eram julgados no Tribunal de Nuremberg, todos eles diziam a mesma coisa. Estava fazendo apenas o meu trabalho, apenas minha profissão. Só minha profissão. Eu estava cumprindo ordens. Mas você se arrepende? Não fiz nada de errado, porque eu vou me arrepender. Você matou não sei quantos 1000 judeus, sabe? Minha profissão, meu trabalho. Era só o que eu tinha que fazer. Não tenho nenhum problema de consciência. A minha verdade é essa. A verdade é a verdade. O ser humano é um ser humano. Olha lá o judeu, olha o alemão. Você não sabe quem é quem, cara. Não sei de onde que eles tiraram essa ideia deles. Porque é tudo igual, né? Pra gente que é brasileiro aqui, que a gente é... Ainda mais eu que sou preto. Se eu colocar aqui um judeu alemão e um alemão que não é judeu, eu não sei quem é quem. Os dois são brancos, os dois têm olho azul, os dois são loiros. Pra mim é tudo igual. Mas pra ele não. Pra ele é a sub-raça. Entendeu? Imagina o que eles não faziam com nós que são pretinhos, né? Pegasse nós, então, nossa, acho que ele ficava assim, ele fatiava nós assim na sanduicheira, assim, fatiava a gente na sanduicheira. Então a verdade é a verdade. A verdade é a verdade. Não importa o que a pessoa pensa ou o que a pessoa acha com relação ao pecado agora. A igreja tem 2000 anos de história. A igreja tem 2000 anos de tradição. A igreja foi fundada na pessoa de Pedro, Mateus 16, versículo 18.
Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dou-te as chaves do céu, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Se a igreja fala que é pecado, é pecado. Se a igreja fala que não é pecado, não é pecado. Quem vai fazer a legislação, se é pecado ou se não é pecado, é o próprio Deus, e a igreja apenas discerne e explica para o povo. Quem decide que é pecado e que não é pecado é Deus. Deus legisla o que é pecado e o que não é pecado. Foi Ele que deu os 10 mandamentos a Moisés. A igreja interpreta a legislação divina e ensina. Assim como o juiz não faz a lei, o juiz interpreta a lei. A igreja interpreta a lei. Quem faz a lei é Deus. Quem faz a lei é Deus. A igreja faz lei também, de pecado e de não pecado, mas nas questões humano-eclesiásticas. Entendeu? Nas questões humano-eclesiásticas. Por exemplo, a igreja define o celibato, o sacerdote. É uma definição da igreja. O padre quebrar o celibato se torna um pecado, porque a igreja definiu aquilo como uma obrigação do sacerdote. Eu não quero ser celibatado. Não seja sacerdote. Case-se, seja um bom pai de família. Entendeu? Então não cabe a nós decidir o que é pecado e o que não é pecado. É a igreja que decide, é a igreja que define. O médico disse, isso é um câncer. Não importa se a pessoa acha que não é, aquilo é um câncer. Se a pessoa não se tratar, ela vai morrer. Se a pessoa acolher a palavra do médico e se tratar, ela vai viver. Isso daí é pecado. Se a pessoa diz que não é pecado, ela vai para o inferno tranquilamente. Se ela diz, realmente a igreja está certa, humildemente eu me submeto à igreja e vou me confessar, eu vou deixar de... Você vai lá fazer a leitura? Boa missa lá, reza por nós. Se a igreja fala, é pecado, a pessoa fala, realmente é pecado. Então eu me arrependo do meu pecado, me confesso, deixo de fazer essa prática e ganho o céu. Olha que benção, tão simples, só que exige humildade. Exige humildade em abaixar a cabeça diante da igreja e dizer, a igreja é que sabe, eu não sei que é nada. Abaixar a cabeça diante do médico e falar, se o médico disse que é, então é. Olha, para você tomar, você está com uma infecção, você vai tomar esse antibiótico de tantas em tantas horas nessa miligrama aqui. Eu olho lá, 500 miligramas de 6 em 6 horas? É muita coisa. Vou tomar 100 miligramas de 8 em 8 horas. A bactéria vai me matar. A bactéria me mata. Porque aí o antibiótico vai fazer a bactéria ficar mais forte, a bactéria vai se desenvolver ainda mais e vai me matar. Entendeu? É a mesma coisa. Esse exemplo da igreja, do médico, é a mesma coisa. A igreja e o pecado e os nazistas. Para mim não é pecado matar judeu. Para mim é obrigação, inclusive, tem que matar. Filho, mas tá lá o mandamento, não matarás. Mas eu acho que judeu não é humano, judeu é uma sub-raça. Judeu é errado. Não é. Jesus mesmo era judeu. Não, mas não é. Para mim é errado. Ô filho, você é cristão? Sou. Jesus é o quê? Jesus é Jesus. Jesus é judeu, cara. Não, Jesus não é judeu. Jesus é Jesus. Você entendeu? Então vamos matar os judeus. As ideias dos caras. Segundo a ideia dos caras. Na minha opinião, é obrigação. Então, assim, questão de pecado não é questão de opinião. É questão de verdade absoluta. É pecado. Acabou. Romanos 6,23 vai dizer assim, o salário do pecado é a morte. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, ela fala da adesão e das consequências da nossa adesão ao pecado. O que seria isso? Seria assim, estou no pecado, não estou nem aí. Entendeu? É pecado? Não é, para mim não é. É o que a gente está falando até agora. 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Por que o pecado nos faz pertença, coisa, propriedade do demônio? Aquele que peca é do demônio. Mas eu sou pecador, então eu sou do demônio? Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Mas nós não podemos estar deitados na lama do pecado e assim, batendo braçada na lama e não estou nem aí para me lavar. Eu me sujo de lama porque eu moro num lugar que é roça, por exemplo.
mas eu não vivo na lama. Eu passo na lama, sujo meu pé de lama, chego em casa, eu lavo o pé, lavo meu sapato e durmo limpinho. Não é assim? Diferente do porco que vive na lama, dorme na lama, está sempre sujo de lama, come na lama, come na lama, deita na lama, faz as necessidades dele na lama, come junto com as necessidades dele. Esse é o porco. O ser humano não. O ser humano ele pode até colocar o pé no chiqueiro para cuidar do porco, mas depois ele sai, ele lava o pé dele e vai limpinho para casa. Então assim, somos pecadores? Somos, mas não somos do pecado. Pecamos, sujamos de lama? Confissão. A confissão é quando a gente sujou o pé de lama, mas a gente não é da lama. A gente lava o nosso pé e fica limpinho. Por isso que é necessário que a gente se confesse sempre. Nossa Senhora pede que a gente se confesse, em Medjugorje ela pede que a gente se confesse no mínimo uma vez por mês, ao mínimo ali, uma vez por mês uma confissão, bem feita. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha só o que vai dizer São Paulo a 1 Coríntios. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Lembra que eu falei para você? A pessoa fala, é pecado, mas não é pecado nada. A igreja está inventando. Para mim não é pecado. Para mim não é pecado. Tranquilizo minha consciência e vou tranquilo para o inferno. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Vamos ter que processar São Paulo aqui. São Paulo falando que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. É o objetivo. Eu vou matar você, você falou isso. Bendito seja Deus, vamos pro martírio, mas essa é a verdade. Tá errado, vou te processar. Processa, arranca meus bens, vou ficar pobre, mas essa é a verdade. Eu não concordo. Não concorda? Você não concordando, ou você concordando ou não, essa é a verdade. Não vos enganeis. Nem os impuros, né? Não vos enganeis, vai dizer São Paulo. Por que São Paulo fala aqui para os coríntios, não vos enganeis? Porque os coríntios estavam se enganando. Os coríntios estavam dizendo assim, mas não tem problema. Sabe o que eu quero? O principal pecado dessa igreja de Corinto? O pecado da impureza. Havia muito pecado de impureza, de incesto, de adultério na igreja dos coríntios. Por isso que São Paulo já começa nem os impuros, nem os idólatras, ele já começa nem os adúlteros, ele já começa falando aonde que eles estavam pecando. Vai direto, ele não manda recado, ele fala, não vos enganeis, nem os idólatras, nem os impuros. Por que ele fala idólatras? Porque a igreja de Corinto era uma igreja da Grécia. Na Grécia havia muita idolatria dos falsos deuses, Zeus, Atenas, etc. Então tinha idolatria também na igreja. Ele vai lá no ponto onde o pessoal está pecando. Tinha homossexualidade na igreja dos Coríntios. Por isso que ele fala, nem os efeminados. E ele fala, é interessante dessa palavra que São Paulo já começa, não vos enganeis. Não importa o que vocês acham, a verdade é essa. Mas eu acho que não tem problema eu ter 2 mulheres. Sabe por quê? Porque os muçulmanos têm 2 mulheres. Tem 3, 4 mulheres. Você é muçulmano, filho? Você não é muçulmano. Não vos enganeis. Mas eu acho que não tem problema ter 3 mulheres. Porque antigamente, na época do rei Davi tinha várias mulheres. Salomão tinha mais de 1000 mulheres. Naquela época, Jesus não tinha nascido ainda. Naquela época, o povo de Deus estava começando a caminhar, estava começando a entender a moral de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você está num espaço de 4.000 anos entre você e Salomão. 4.000 anos. Naquela época de Davi, para o Davi casar, ele teve que arrancar os prepúcios de vários filisteus. Você sabe o que é arrancar prepúcio? É matar os caras e arrancar um pedaço do pênis dos caras. Ele fez isso com vários filisteus, quase 300. E aí, vai na rua e matar os outros, arrancar pênis dos outros na rua, se você não vai ficar na cadeia. Mas na época do Davi podia, porque agora não pode? Porque a sociedade evoluiu. A gente está no reino do amor, e isso foi aos gradual. Deus foi colocando o amor no coração do homem, aos poucos. E o homem foi evoluindo, correspondendo a esse chamado de Deus do amor.
Estamos numa época do amor. Naquela época de Davi, fazia-se guerra e se matava os filisteus matavam os judeus, era guerra. Quando o povo de Deus chegou na Terra Santa, na Terra Prometida com Josué, eles mataram todo mundo para poder tomar a terra. Matou todo mundo. Espada, guerra, matou todo mundo. Pode matar todo mundo hoje? Não pode. Mas naquela época podia. Era outra sociedade. O povo estava começando a conhecer a Deus. E Deus estava se revelando. Eles não sabiam que existiam 3 pessoas no único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso foi sendo revelado ao longo das décadas. Então eu acho que posso ter 50 mulheres, porque Salomão tinha 50 mulheres. Mas a igreja fala que é uma mulher só. Não vos enganeis. Você pode ter 50 mulheres e ir para o inferno. Aí é a sua escolha. É a sua decisão. Não vos enganeis. Então o pecado é algo objetivo. Vou pegar o Catecismo da Igreja Católica, na definição do que é o pecado, no parágrafo 1849. O Catecismo diz assim, ó: o pecado é uma falta contra a razão. Olha só, não vos enganeis, não fica dando burro em ponta de faca. Isso aqui é São José, isso aqui é um livro. Judeu é gente, adultério é pecado, homossexualismo é pecado. Você sabe, filho, um pecado é uma falta contra a razão. A razão diz, ó, livro São José, cachorro São Tomás. Filho, você sabe, não vos enganeis. Você sabe que é um livro, que esse é São José, que judeu é gente, inclusive Jesus era judeu. Não, ó, o pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade, a consciência reta. Ou seja, a pessoa sabe, a consciência dela diz a verdade para ela, a razão dela diz a verdade para ela. O homossexualismo, o cara olha pro corpo dele e fala assim, ó, eu não tenho útero, eu não tenho seios, mas eu tenho testículo e pênis, eu tenho barba, eu acho que eu sou homem. Ah não, eu sou mulher. Filho, você tem útero? Não. Você tem seios? Não. Você menstrua? Não. Você tem barba? Tenho. Você tem testículo? Tenho. Você é homem. Eu me entendo mulher. Sou mulher. Vou competir no esporte feminino agora. Meu Deus do céu! É a nossa sociedade, cara. Você entendeu a nossa sociedade? E a gente está num estado de coisas que a gente não pode sequer dizer o óbvio. Não pode dizer o óbvio. O óbvio. 2 mais 2 é igual a 4. Não, 2 mais 2 é 3. Ah, 2 mais 2 é 3? É. Então tá, eu tava te devendo 4 mil reais, então eu vou te pagar 3 mil reais. Não, me paga 4. Não, 2 mais 2 é 3, vou te pagar 3 mil. Não, me paga 4 mil, você me deve 4 mil? Não. Na minha matemática, 2 mais 2 é 3, vou te pagar 3 mil. Ou melhor, vou te pagar 1.000, porque na minha matemática, 4 mil é igual a 1.000, eu te pago 1.000. E aí? É a nossa sociedade. Vai lá no combustível lá do posto de gasolina, completa pra mim. Completou? 300 reais. Pô, mas aqui no meu marcador de combustível só veio 1/4 de tanque? Não, é que eu interpreto que 1/4 completa o tanque. Não, filho, eu quero que enche meu tanque. Não. É 1/4. Ah, então eu vou te pagar 1/4. Não. 300 reais. Mas por que o preço da gasolina é 5 reais? Não, mas eu interpreto que quando você abastece aqui, como você disse, completa. Quando você disse a palavra completa significa 300 reais, tem que pagar 200 reais. É a nossa sociedade de hoje. Então, assim, é uma falta total contra a razão, contra a lógica. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. E normalmente esse apego perverso aos certos bens é ao seu próprio orgulho, a sua própria vontade, a sua própria soberba, o seu próprio eu. Eu estou certo, eu acho assim, e o mundo tem que se adaptar ao que eu acho, porque eu penso assim, tem que ser assim, e eu sou o ditador do mundo, e o mundo inteiro tem que se submeter à minha vontade. Fere a natureza do homem, ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra. O que é o pecado? Uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna.
contrário à lei eterna. Então o pecado é uma ação contrária à lei eterna. O que é a lei eterna? Ó, isso aqui é a capinha do microfone. Ó, eu vou jogar essa capinha do microfone para cima. Vocês acham que ela vai ficar grudada no teto da sala ou ela vai cair no chão? Quem acha que vai ficar grudado no teto? Eu acho que fica grudado no teto. Porque eu entendo que essa capinha, ela fere a gravidade e ela fica grudada no teto. É o meu entendimento. Vocês estão errados. Eu estou certo. Quer ver, ó? Caiu no chão. Nossa! É uma lei eterna. Chama gravidade. Nunca vai mudar. Então eu decido que agora eu sou mulher. Filho, a capinha vai pro chão, cara. Não, mas eu sou mulher. Beleza, você nunca vai menstruar. Você nunca vai gerar uma vida dentro do seu útero, porque você não tem útero. Você vai crescer barba sempre que você não fizer a barba. Não importa se você fala que você é mulher, a capinha vai pro chão. Entendeu? Ah, mas eu vou fazer a operação de mudança de sexo. Cortar o pênis, cortar o testículo, vou produzir uma vagina e vou colocar silicone de seio. Você é um homem mutilado. Parabéns. Continua. Não tem útero, não vai menstruar. Então vai colocar o útero de uma outra mulher dentro do cara lá, mas o XX, o XY não vai mudar. Ó, eu fiz a mudança de sexo. Coloquei o útero de uma mulher dentro do meu corpo, amputei o pênis, amputei o testículo, coloquei silicone, tomei hormônio feminino, tô com a voz feminina, tirei costela, né? Tira a costela pra ficar com a cintura fina, né? Tirei costela, beleza. Fica um mês sem tomar hormônio feminino pra você ver o que vai acontecer. Vai ficar barbudaço, vai começar a falar grosso. Você entendeu? Tem jeito, você vai ser um homem mutilado com útero dentro de você, cara. Isso não dá uma rejeição. Deve espremer o intestino, sei lá, né? Choca. Mas vai dar merda. Literalmente, né? Porque aí espreme o intestino, a pessoa não consegue evacuar, vai ter um monte de problema de saúde. Enfim, mas é uma loucura, né? Uma loucura. É falta contra a razão, vai dizer o catecismo da Igreja Católica. Falta contra a razão. Falta contra a razão. Aquelas mulheres que falam que vão virar homem, né? É ainda mais atentatório porque, assim, ela toma testosterona. Cara, eu sou homem. Se eu tomar testosterona indiscriminadamente, vai me dar um câncer. E eu sou homem. É um hormônio masculino. Só que eu não posso chegar lá e começar a injetar testosterona. Sabe o que chama de injetar testosterona? Anabolizante. Durateston. O que é o Durateston? É testosterona. Então eu tô puxando ferro, tô malhando. Quero ficar grandão, fortão, eu soco o Durateston. Vou ficar fortão, vai me dar um câncer. Câncer de fígado. Por quê? O corpo tem a dosagem de testosterona. Isso porque eu sou homem, tô tomando hormônio masculino. Agora imagina uma mulher que tem estrogênio, vários hormônios femininos, socando testosterona dentro. Ah, vai crescer barba nela? Vai crescer barba, vai, porque você não vai fazer crescer barba. Vai ficar com voz grossa? Vai. Vai dar mais massa muscular? Vai. Vai dar um câncer? Vai. Se dá câncer em homem, não vai dar câncer em mulher? Que nem é da natureza dela, aquele hormônio. Isso porque vocês mulheres já têm diversos hormônios, né? E ainda põe uma testosterona no meio. Meu Deus do céu, vai dar uma bomba. Ah, não, mas agora eu sou homem. Retirei o seio, cortei o cabelo, tô fazendo musculação. Olha assim na rua, parece até um rapaz. Vai no banheiro, faz xixi em pé. Você entendeu? Gente, que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? É totalmente contra a razão. Só que qual que é o grande problema? O grande problema não é a loucura. O grande problema é a consequência. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O câncer não é problema. E não importa se eu vou morrer de câncer, se eu vou morrer de acidente, se eu vou morrer velho, se eu vou morrer novo. Eu vou morrer. O que importa é onde eu vou passar a eternidade. Esse dia eu estava sonhando que eu tinha morrido, né? Estava sonhando que eu estava vindo de Caraguá para cá de viatura e tinha um acidente e morri.
No meu sonho. Aí no meu sonho, eu fui pro purgatório. Aí no purgatório, assim, coisa que eu não gosto de fazer, eu até faço, mas não gosto de fazer é serviço de pedreiro, cara. Nossa, eu não gosto. Quando eu era moleque, eu trabalhava em serviço de pedreiro. Então eu trabalhei muito com isso. Tem calo até hoje na mão por causa disso e fiquei meio que traumatizado, não gosto. Aí como é que era meu purgatório no sonho? Trabalhar de serviço de pedreiro. Aí eu falei, nossa, meu purgatório é sofrido mesmo, trabalhar de serviço de pedreiro por 200, 300 anos. Não importa o que vai acontecer, como que eu vou morrer, importa o que vai acontecer depois. Entendeu? Então, se eu puder trabalhar de 200, 300 anos de pedreiro, puder trabalhar uns 50 anos, é melhor, né? 50 anos de purgatório, valeu-me Nossa Senhora. Não importa como eu vou morrer, importa o que é depois da morte. O que vai acontecer depois da morte? Esse é o problema da confusão que o demônio causou. O demônio vem causar confusão na sociedade. Causar confusão. Ele vem pegar aquilo que é tão claro, tão translúcido, e vem fazer uma bagunça na cabeça das pessoas, de maneira que a pessoa fique tão desorganizada, que a pessoa não consegue perceber que 2 mais 2 não é 3, 2 mais 2 é 4. Então, o que é pecado? Pecado é o que a igreja define como pecado. A igreja definiu que aquilo é pecado, são 2000 anos de história de igreja. Tem promessa de Jesus, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado do céu. Se a igreja diz que a igreja é minha mãe. Eu sou criança, tenho 5 anos de idade. A mãe fala assim, ó, não aconteceu comigo quando eu era criança. Tinha uns 3 anos. Ó, a história verídica agora. Fui falar, lembrei. Eu tinha 3 anos, morava lá em Volta Redonda, no estado do Rio, e morava numa casa que tinha uma escada gigante, assim. Hoje a escada não é tão gigante, né? Mas quando eu tinha 3 anos era, né? Deve ter uns 10 metros de escada, né? Uma criança de 3 anos, 10 metros de escada, né? É uma coisa, né? Uma escadona. Aí era meu aniversário e minha mãe me deu as botas do Batman de presente de aniversário. E ela falou assim, ó, não desce a escada com as botas do Batman. Ah, pra quê, né? Coloquei as botas do Batman, falei, mas a bota é do Batman. A bota não é do Batman? Não é possível que a bota do Batman não consiga descer uma escada. Me enrolei na escada, fui capotando na escada. Chegar lá embaixo e me esputifar todo. É a história do pecado. A mãe igreja fala assim, ó, não desce a escada com as botas do Batman. Não, eu vou descer. Você vai se espatifar todo. Entendeu? A minha igreja fala, isso é pecado. Não desce a escada com a bota do Batman. O médico fala, filho, isso aí é um câncer, vamos tratar. Não é um câncer. Vou descer a escada com a bota do Batman. Para mim, não é pecado. Então, gente, o pecado é algo objetivo, que a igreja definiu como pecado. Sempre quando alguém falar para você, mas para mim essa situação não é pecado. Se você tiver a oportunidade de argumentar, conta para ele o exemplo do médico. Conta para ele o exemplo dos nazistas. Para mim, matar judeu não tem problema nenhum. Não sei porque o tribunal de Nuremberg está me condenando à morte. Eu fiz um bem para a humanidade, purificar a raça, né? Imagina, a raça inteira, a humanidade inteira de gente branca de olho azul, como é que isso é bonito? Incrível que eu não ia ser. Eu não estaria aqui, né? Nem São José tem olho castanho, é São José. Né? Eu vou matar você. Então não importa a opinião, a minha opinião. Importa a verdade. A verdade. Suponhamos que isso aqui seja uma flor venenosa. E você é bióloga. Fala assim, ó, é bonita a florzinha, mas não cheira não, porque ela é tóxica, tá? Simara não quer que eu cheire a flor, porque a flor é cheirosa, ela não quer que eu sinta perfume. Ela é bióloga, cara, tá falando pra você não cheirar, que tem veneno nessa flor. E pra mim não tem nada não, vou cheirar. Intoxicado no hospital lá, passando mal, TI, porque cheirou a flor tóxica. Mas não falou pra você não cheirar, cara? Não, mas pra mim não tinha problema. Agora você tá na UTI. É que eu achei que não tinha problema cheirar. Você entendeu? Então, assim, o pecado é algo objetivo. A igreja fala, é pecado.
A partir do que a igreja diz que é pecado, o que cabe a nós como filhos da igreja? Contrição, confissão, conversão. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria, então, para terminar essa catequese, pedindo a Nossa Senhora que nos ensine a não nos deixarmos deformar pela mentalidade relativista desse mundo, onde que tudo tem sido relativizado. Depois a gente acabou que não falamos todas essas citações do catecismo e da Bíblia. Depois vocês dão uma olhadinha com calma em casa, dá uma lida, dá uma meditada, tá bom? Se para mim não for pecado, 1 João 1,6. Olha só 1 João 1,6, então, para a gente terminar a nossa catequese. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dizemos ter comunhão com Cristo, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Não seguimos a verdade. É uma flor tóxica. Vou cheirar porque não é tóxica. Mentimos, não seguimos a verdade. Depois acabamos tendo as consequências, né? Nossa Senhora rogue por nós, ela que nunca pecou, ela que é a Imaculada Conceição, aquela que nasceu, viveu sempre sem pecado. Que a Santíssima Virgem nos ensine a vencer a maldade do pecado e a sermos santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.